Estamos ao vivo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Conecta. Mais uma live. A gente prometeu aí iniciar às 15 para as 9, mas infelizmente tivemos alguns pequenos atrasos técnicos. Já estamos aí no ar para mais uma noite de oração, de live, de presença de Deus. Meu amigo Mateus, dê o play no tempo aí e dê seu boa noite para a galera. Meus irmãos, primeiramente uma boa noite e uma alegria estarmos juntos. Hoje nós estamos aqui, antes de tudo, para celebrar a alegria de sermos de Deus, filhos. Independente da nossa condição, existe uma filiação que nunca será tirada. Nós somos filhos de Deus. Ninguém jamais vai tirar isso de nós. Hoje nós estamos com uma convidada aqui de longas datas, né? Estela tem uma história, antes de tudo, uma história de amizade com a gente. Uma ministra de música que já serviu muito a Deus e hoje em dia anda aí pelo mundo, mas está aqui com a gente aqui hoje, isso é uma alegria. Presença internacional. Depois ela vai partilhar um pouquinho aí dessas novas empreitadas que Deus tem colocado na vida dela. Mas vamos cantar e louvar a presença de Deus. Hoje nós temos um tema que fala justamente sobre isso, né? No lugar de Deus. A gente vai conversar, tem uma conversinha tranquila, mas uma conversa bem de cabeça para poder começar a refletir sobre algumas coisas, né? Vamos lá. Como é bom a gente se encontrar aqui nesse lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria, alegria de poder dizer que maravilha ser um filho de Deus. Como é bom a gente se encontrar com você também que nos acompanha. Onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá no fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder dizer que maravilha é ser um filho de Deus. Abre teus braços. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Que o Senhor nos dê a sua alegria, sua paz e sua graça. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha ser o filho de Deus. Que maravilha ser o filho de Deus. Quem é filho de Deus, canta. Que maravilha ser o filho de Deus. Que maravilha ser o filho de Deus. Quem é filho de Deus, confia. Que maravilha ser o filho de Deus. Que maravilha ser o filho de Deus. Abre teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhe para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Convido você a cantar assim, na primeira pessoa essa música. Abrindo seu coração para a nossa noite, o nosso momento de partilha e de oração.
Abro meus braços ao Pai de amor. E sei que Ele me ama. E sei que Ele me ama. Lanço fora, proclama. Lanço fora a tristeza e não olho para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Nesse clima de oração nós possamos viver verdadeiramente essa alegria de sermos filhos de Deus. Que você possa já olhar para a sua vida nesse momento de oração e ver a presença de Deus, ver a providência de Deus, ver a paternidade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E quantas vezes nós simplesmente não percebemos, porque não prestamos atenção. Que você possa ir dizendo para você mesmo: obrigado, Senhor, por ser um filho teu, um filho amado, um filho querido, um filho que tantas vezes não te percebe, mas ainda assim sou filho teu. Que você possa ainda, nesse clima de oração, ir pedindo o auxílio do Espírito Santo, que é o revelador de todas as coisas. Espírito Santo, vem revelar a nós nessa noite de hoje a vontade do Pai, a palavra que precisa ser semeada nos nossos corações. Vem, Espírito Santo, sobre toda a dureza que há nos nossos corações. E você que está em casa, que às vezes tem pensado assim: puxa vida, parece que eu tenho perdido a paciência em escutar as coisas de Deus. Que você possa mesmo ir pedindo essa docilidade, e que o Senhor vá tirando todas as crostas, tudo aquilo que é dureza, tudo aquilo que já foi fácil entrar no seu coração, que hoje em dia é mais difícil porque você tem se tornado mais impaciente, mais duro. Retira, Senhor, todas as camadas de dureza dos nossos corações. Dá-nos novamente a docilidade do Teu Espírito, uma docilidade que percebe que nós precisamos dessa presença, que nós estamos carentes desse Espírito Santo. Nós precisamos da presença. Tantas e tantas atitudes nossas são reflexo dessa necessidade que muitas vezes não é suprida. Mas basta pedirmos, basta termos a humildade de dizermos assim: Espírito Santo, eu preciso de Ti na minha vida, nos meus relacionamentos, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu amo, no meu ambiente do trabalho, pelos lugares onde eu ando, nas minhas amizades. Espírito Santo, preciso de Ti, e preciso de Ti, e confio em Ti. Nós possamos cantar e clamar esse Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós.
presença do Pai, vem nos conduzir. Espírito Santo, vem sobre nós. A presença do Pai vem nos conduzir. Vem, Santo Espírito, com teu fogo abrasador. Traz tua unção, teus dons e revela teu querer. Vem, Santo Espírito, com teu fogo abrasador. Traz tua unção, teus dons e revela teu querer. Espírito Santo, leva-nos ao louvor, leva-nos ao louvor, faz-nos repousar, faz-nos repousar, embriagado de amor. Espírito Santo, leva-nos ao louvor. Faz-nos repousar, embriagados de amor. Vem, faz-nos renascer e seguir a tua voz. Traz gozo e prazer, e o céu de Deus aqui viver. Vem, faz-nos renascer e seguir a tua voz. Traz gozo e prazer, e o céu de Deus aqui viver. Nós possamos ter a coragem e a ousadia de assumir esse Espírito Santo em nós, não somente como uma ideia, como um simples momento de oração, mas efetivamente nós colocarmos o Espírito Santo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Que você possa ir dizendo nesse momento: Espírito Santo, toma o teu lugar, toma o teu lugar em mim, que nunca deveria ser tirado. Reassume a centralidade da minha vida, para que todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, todos os acontecimentos na minha vida tenha a marca da sua presença. Nós pedimos esse Espírito Santo pela intercessão da Virgem de Nossa Senhora, que nós possamos, pedindo que Nossa Senhora é que traga esse Espírito Santo sobre a nossa vida no dia de hoje, com toda a sua simplicidade, mas toda a sua efetividade. Espírito Santo, reina em mim. Espírito Santo, reina na minha vida.
Espírito Santo, reina na minha casa, traz os seus dons, traz o discernimento que eu preciso, faz com que eu saiba diferenciar o joio do trigo, ou seja, as coisas boas e as coisas más, as pessoas que devem estar na minha vida nesse momento e as pessoas que não devem estar na minha vida nesse momento. No meu coração se envia muitas pessoas confusas, pessoas que não sabiam como decidir sobre situações nas suas vidas. Uma confusão mental tem rondado seus pensamentos nos últimos dias. É o Espírito Santo que vem simplesmente ordenar todas as coisas. Que você possa realmente assumir essa ordem. E seguir a tua voz. Traz gozo e prazer, e o céu de Deus aqui viver. Vem e faz-nos renascer e seguir a tua voz. Traz gozo e prazer, e o céu de Deus aqui viver. Que possamos buscar o Espírito Santo em nossas vidas, como Mateus proclamou, no dia a dia, em tudo que fizermos, não apenas no momento de oração. Como diz essa canção, que o Senhor traga gozo, traga prazer às nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, ser de Deus é sim uma luta diária. Precisamos carregar sim uma cruz. Mas existe dentro de nós o gozo, o prazer, uma alegria que o mundo não dá, como cantamos inicialmente, porque temos a certeza da vitória. Se confiarmos, como no Evangelho de hoje, em que Pedro foi ao encontro do Senhor caminhando sobre as águas, e diz o Evangelho que quando ele temeu o vento, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Que tenhamos os olhos fitos no Senhor, que o seu Espírito Santo seja aquele que nos conduza, mesmo que estejamos andando sobre as águas, ou sobre espinhos, ou sobre brasa. O Senhor sabe a dificuldade pela qual você passa nesse momento, mas tenha certeza que o céu de Deus é possível viver aqui na terra, mesmo em meio às tribulações. Muitas vozes se apresentam para nós, mas peça esse Espírito Santo, que nós possamos seguir a voz do Espírito Santo de Deus em todas as nossas decisões, em todos os nossos projetos. Que você que não tem conseguido discernir se isso que tem acontecido na sua vida, se é uma coisa de Deus, se é uma providência de Deus, ou se é uma providência, um acontecimento humano. Todas as coisas de Deus, que são de Deus, trazem paz no nosso coração. Todas as coisas de Deus trazem paz. Nada de Deus traz angústia, traz tristeza. Que nós possamos verdadeiramente perceber a mão de Deus, o dedo de Deus em suas obras. Eu confirmo essa palavra que o meu irmão Mateus acabou de falar, que era o sentimento que eu estava sentindo, que tudo que veio de Deus lhe traz um sentimento de paz. Quantas vezes a gente acorda, nós acordamos com um sentimento vazio, com um sentimento de que nosso dia talvez não possa ser da forma como a gente queria. E esse é o momento, meu irmão e minha irmã, de você poder invocar o Espírito Santo de Deus em todos os momentos da sua vida.
não quando você está com esse sentimento, mas invocar o Espírito Santo para que você possa entender, ter um entendimento de que aquela situação que você está passando, se é a situação certa, que aquela decisão que você quer tomar, se é a decisão certa. Porque assim como Mateus falou, o que vem de Deus é o que lhe traz paz. Então que nesse momento você possa ter aquele sentimento que é o mais nobre sentimento, que é o sentimento de gratidão por estar vivendo esse momento. A oportunidade de invocar o Espírito Santo de Deus na tua casa, na tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, em todas as áreas que rodeiam a tua vida. Pede a presença do Espírito Santo e sente o amor de Deus forte e sente que essa decisão que você precisa tomar, eu tenho no meu coração que algumas pessoas precisam tomar decisões que são um pouco difíceis de serem tomadas, então invoca o Espírito Santo nesse momento. É hora de você ter a decisão certa, porque o que vem de Deus é o que lhe traz paz. Muito interessante essa noção que o Senhor vem dando nessa noite de hoje, sobre essas pessoas precisando tomar realmente essas decisões, porque Deus mostrava assim que realmente que não são decisões realmente fáceis, mas que elas se tornam ainda mais difíceis quando a gente começa a dar ouvidos a muitas pessoas, a muitos fatos, e um verdadeiro turbilhão, um verdadeiro ruído que ecoa não só nos nossos ouvidos, mas nos nossos corações, faz com que a gente não consiga silenciar e prestar atenção no que Deus fala. Então que com essa oração, que você possa selar esse compromisso de silenciar um pouco mais, de dar realmente dar o ouvido, seu ouvido, aquela voz que fala no seu coração, que é uma voz de paz, que é uma voz de ordem, que é uma voz organizada, que vem colocar tudo no seu devido lugar. Peça a Deus verdadeiramente que você possa ter esse dom e essa habilidade de saber escutar melhor, de silenciar mais, para que realmente a vontade de Deus aconteça na sua vida. Vamos cantar mais uma vez o refrão dessa música. Vem, Santo Espírito, com teu fogo abrasador, traz tua unção, teus dons e revela teu querer, faz-nos renascer. Vem, faz-nos renascer e seguir a tua voz, na moção da oração. Traz gozo, prazer e a paz de Deus. Traz gozo e prazer e o céu de Deus aqui viver. Santo Espírito sobre nós. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oração, pela simplicidade dela, mas antes de tudo pela efetividade. Amém. Que você já possa, se você tiver uma Bíblia aí por perto, você já possa ir providenciando a sua Bíblia. A nossa reflexão de hoje está em Colossenses 1, 17 e 18. Carta a Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 18. E a palavra fala assim: nós possamos pedir a bênção de Deus nesse momento pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. A palavra de Deus fala assim: Ele existe antes de todas as coisas, e
todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Vou ler mais uma vez. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar de todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso tema hoje da live é justamente sobre isso, sobre o lugar de Deus nas nossas vidas. E a palavra fala justamente sobre isso, né? A palavra termina assim: por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. E é essa a nossa reflexão de hoje que nós convidamos você a fazer. Será que realmente Deus tem tido o primeiro lugar nas nossas vidas? Ou simplesmente nós temos colocado Deus em todas as coisas? Bem, primeiramente a gente tem que pensar, né, como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa rotina, e ver realmente como se fosse um exame de consciência, assim, a gente pensar, puxa vida, será que Deus realmente está sendo convidado a participar da minha vida? Juninho, eu tenho feito a seguinte experiência, sabe? Todas as vezes que eu começo o dia bem com Deus, o meu dia vai bem com Ele. E algo super interessante, né, que esse exercício de pedir o Espírito Santo logo cedo, como se fosse, na verdade, o primeiro alimento que eu realmente preciso ter durante o dia, é que me faz me conduzir já dentro de uma primeira bênção, sobre o meu coração, e sobre o meu pensar, sobre a minha mente, e sobre tudo o meu fazer, né? E quando eu esqueço que a vida está naquela correria, rapaz, para poder parar para poder colocar Deus, é um pouco mais difícil. Por quê? Todo mundo sabe, né? E todo mundo comenta, puxa vida, parece que cada vez mais a gente tem menos tempo. E se você pensar racionalmente, se você tem menos tempo, como é que você vai parar para poder convidar Deus para entrar? Se você já começar com uma atitude intencional de que Deus vai começar nas nossas vidas. E é justamente isso, sim, que a nossa primeira reflexão, né? Puxa vida, quando eu não chamo Deus através da oração, o que é que acontece? O que acontece? Certamente eu me torno, provavelmente, um marido não tão bom, um pai não tão bom, um profissional que toma ali algum deslize, ou simplesmente a raiva toma conta de mim por alguma situação, ou simplesmente sai da minha boca um palavrão, ou um pensamento ruim. E nisso a gente corre um grande perigo, porque a gente se acostuma com as coisas boas, mas a gente se acostuma com as coisas ruins. E isso vai se tornando parte do nosso dia a dia. Porém, se antes de tudo isso, eu convidei Deus, o próprio Espírito Santo, para participar da minha vida, eu particularmente me sinto envergonhado de ter uma atitude assim, se eu tendo convidado Deus para começar a nossa vida, porque seria muito incoerente da minha parte. Me deixando em Deus, eu rezei no começo do dia, e agora já estou desse jeito, né? E assim a gente vai percebendo que a gente pode acabar minando o nosso dia a dia com essas atitudes. Juninho, fala um pouquinho aí sobre essa tua experiência também, assim, de oração, e dos perigos que nós
que nós sofremos quando... Já teve alguma situação assim que você já percebeu assim, puxa vida, rapaz, aqui não teve muita mão de Deus, não, teve muito o meu humano. A gente, na verdade, precisa, como o Mateus falou, baseado nessa palavra, né, refletir um pouco, como até o tema da leve, qual é o lugar de Deus em nossa vida, né? Na verdade, a gente sabe que o lugar de Deus em nossa vida deve ser em todo lugar. A gente não pode cair na tentação de fazer de Deus um casaco velho e frio que a gente só usa uma vez no ano, quando vai para a região fria, quando vai lá para a areia, para aquele friozinho gostoso, resgata ele, vai usar, mas aqui em João Pessoa o clima não permite, você não usa. Esse clima pode ser as desculpas que a gente arranja para a gente, né? Tem aquelas frases feitas na internet e tal, mas que alguns falam fundo no coração quando você realmente se apropria. Uma delas é assim: quem quer, arranja tempo. Quem não quer, arranja desculpa. Eu acredito que a gente precisa sim ter Deus em tudo que a gente faz, mas até Jesus, que é Deus, na passagem dele na terra, em dado momento, eles reservavam um tempo, se afastavam do que estava fazendo, das multidões, e ia ter o seu momento de intimidade com o Pai. E aí, assim, na realidade de cada um, a gente precisa buscar. Eu sou muito, na questão em fé, eu também estou dando muita emoção assim, de que a fé é prática. Não existe fé nem amor teóricos. E parafraseando o Tolkien, estar com Jesus, né? Turma lá do Star Wars, os nerds que acompanham aí, tem uma frase de Mestre Yoda no dado momento do filme lá que ele diz assim: tentativa não há, ou você faz ou você não faz. Quando você diz assim, eu vou tentar acordar cedo para rezar, eu vou tentar ir à missa, eu vou tentar, você já está colocando assim, tentar é porque é algo que assim, pode ou não acontecer, não é uma prioridade, não é importante, né? Então você queria falar um pouco dessa experiência, eu e Tatiana, minha esposa, a gente vem dentro dessa emoção que Deus vem me trazendo, de procurar praticar atitudes de fé, de amor, buscar coisas que me aproximam de Deus, né? A gente está rezando um texto junto em família, a gente está buscando ir pela manhã Santa Missa, né? Difícil às vezes acordar cedinho, os dias de trabalho, mas estamos buscando, né? Buscando mais a Deus, buscando mais a oração. E isso, como você disse, precisa se refletir em por onde a gente vai, a gente leva Deus. Eu posso ter Deus na minha vida íntima e na hora que eu estou exposto em algum momento passando por uma situação difícil, eu esqueço tudo aquilo ali, para ver como se disse, solta um palavrão ou não sou solidário com o irmão, né? É algo assim que realmente quem vai ser o fio condutor de toda essa vivência da busca da prática, das práticas de fé, da busca da intimidade com Deus e do testemunho é o Espírito Santo. É verdade. Isso faz pensar também, né, Estela, sobre justamente assim, puxa vida, mas será se é só simplesmente eu procurar Deus porque eu preciso de Deus? Não é só isso, né? E você talvez possa falar um pouco disso, porque assim, parafraseando também, já que Júnior citou aí uma trilogia aí do Star Wars e esses clássicos, existe um escritor chamado Lewis Carroll, que escreveu Alice nos País das Maravilhas, né? Que tem um trecho que para mim é muito marcante, que fala bem assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E assim é como a gente começa o dia. Quando é que pauta você quer ir durante o dia? Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente tem que ter todos os dias acordar e falar assim, puxa vida, meu caminho é o caminho do céu, eu quero ir para o céu. Se eu estou aqui, nessa terra, não é simplesmente para poder, com o pé na palavra, tirar a minha bunda da cadeira, ou minha cabeça do travesseiro, e simplesmente ir ali buscar um punhado de dinheiro para poder comprar comida para minha casa e me divertir. Não. Se fosse assim, não teria nenhum sentido, na verdade. Não teria sentido nenhum. Nós estamos aqui por um propósito maior. Deus tem um propósito, uma missão para as nossas vidas. E nós não fomos feitos só para esse mundo. Nós fomos feitos para uma meta maior. E eu preciso acordar sabendo que, puxa vida, para poder eu alcançar essa meta, eu preciso estar com as armas certas, né? Com as pessoas certas. E o primeiro convidado tem que ser Deus. Porque as
Estela pode falar um pouco sobre isso, né? Estela que está um pouco aí andando pelo mundo, puxa vida, né? Tantos planos, certamente Deus foi colocando no seu coração de forma diferente que você nunca pensou. E tantas barreiras foram acontecendo na sua vida e tem acontecido ainda, né? Mas mesmo assim você sabe, na verdade, que existe um sonho de Deus para a sua vida, um sonho de felicidade. Isso. E se não for Deus na sua vida, o que é que acontece? Pois é, como você estava falando, a gente quando acorda, não é só pelo fato da gente precisar. É uma necessidade, sim, mas é Ele que dá o direcionamento. Ele que vai fazer com que você tenha o direcionamento do seu dia, da sua vida. E eu até acho engraçado, até eu brinco com ele muitas vezes que eu faço. Eu sei que eu esqueci do Senhor hoje, me desculpe, porque acontece alguma coisa no meu dia. Quando eu coloco Deus de manhã no meu dia, engraçado, eu não sei se acontece, eu estou falando por uma experiência minha. As coisas na minha vida estão acontecendo de uma forma tão rápida, tão divertida e tão interessante e tão intensa, de um lado, falando um pouco de um lado mais humano, de um lado tão intenso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu, Estela, eu cheguei a um ponto da minha vida em que Deus me apresentou como é que vai ser a minha vida sem Ele e como é que vai ser a minha vida com Ele. Ou seja, 2 caminhos foram ofertados na sua frente. E eu agradeço por isso. Eu agradeço porque Ele, em vários momentos de oração, Ele me mostrou: aqui está, Estela, a sua vida sem mim. E aqui está a sua vida comigo. E Mateus, como o Juninho, são amigos de longas datas e eles sabem tudo o que eu passei, situações que eu tive que deixar a família, situações de quebra de relacionamento, de morada longe, tudo. Eles acompanharam muita coisa na minha vida. E como o Mateus falou, nessa questão de estar saindo do Brasil, se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse colocado Deus, eu realmente não saberia como é que eu estaria, o que eu estaria fazendo na minha vida. Porque no momento em que eu não coloco Ele, alguma coisa acontece. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que parar. Quando a gente determina que Deus tem que estar na nossa vida, no momento em que Ele não está, que uma situação difícil acontece, alguma coisa difícil acontece, a gente tem que parar e dizer: Senhor, eu sei que foi falha minha, me perdoe, volta para a minha vida, me perdoe. A gente não pode reclamar. Eu acho que não é por aí o caminho de reclamar, de ficar com raiva, não. Eu acho que é o momento de você se recolher e dizer: Senhor, eu esqueci do Senhor hoje. E é assim que eu me seguro. É assim que eu coloco no meu casamento, é assim que eu coloco na minha vida, é assim que eu coloco no momento em que eu esqueço de Deus. Ele é tão Pai, é tudo que Ele chega e diz: olha aí, Estela, você está esquecendo do principal. E é isso, é o direcionamento. Deus na vida da gente é o nosso direcionamento diário. Eu acho que... E a gente tem uma chave muito grande, a gente tem uma ferramenta muito grande que Ele permite a gente ter aqui no nosso anjo da guarda. De manhã é aquela... Eu digo aquela pessoa que vai estar do nosso lado nos guiando porque foi enviado, né? Então, que a gente possa sempre colocar. Eu quero, se eu puder ter a oportunidade de contar um pouco da minha vivência e dos momentos, de algumas coisas que eu passei, se não for hoje, mas em outra oportunidade, para a gente entender como é fácil quando a gente coloca Deus na nossa vida. É interessante, né? Porque Deus tem uma pedagogia assim muito própria para cada pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Estela, que Deus, quando a gente se decide por Deus marca com um carimbo indeletável na nossa alma, que faz com que, seja por onde a gente andar, seja o que acontecer na nossa vida, a gente sabe que nunca vai alcançar a plena felicidade se não for com Ele. Se não for com Ele. Eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar no Japão, eu posso estar na África, numa tribo indígena, seja onde for. Eu posso me tornar o maior empresário do mundo, ou um presidente americano, ou brasileiro mesmo que for. Não importa o que acontecer na minha vida. A marca de Deus, ela é inegociável, né? E certamente Deus, assim, na sua pedagogia, o que é que faz? Nos dá momentos de reservas de amor. Eu tenho
refletido muito nisso, sabe, Janinho? Puxa vida, quantas vezes Deus nos deu momentos ricos de oração. Certamente quando você estava lá no grupo de oração, lá no Chama Viva, Deus lhe deu reservas de amor. Isso. Deus lhe deu momentos ricos que você, puxa vida, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Que Deus tanto me ama, Deus tanto me cuida, né? E são essas reservas que nos fazem recordar Isso. quanto você foi feliz naquele momento e quanto você precisa dele, né? Porque quando chegam os momentos duros, os momentos escuros, os momentos difíceis, né? São essas reservas. Também são essas reservas que nos fazem continuar, porque a gente teve a vivência também. Eu sei que eu passei uma grande fase da minha vida no grupo de oração, mas infelizmente, devido a tantos momentos que eu tive que passar longe, eu me afastei dos grupos, né? Me afastei um pouco dos grupos, não do caminho de Deus. E é isso que eu agradeço também, porque para tudo tem um momento na sua vida. E muitas vezes, quando eu voltei, eu tentei voltar a cantar, voltar para cantar salmo, porque então eu parei, eu disse, Senhor, eu estou aqui, eu tenho o dom, o Senhor me deu esse dom, então o Senhor me mostra onde é que eu posso te servir. Se eu não tiver no momento de te servir, se tiver outra pessoa que te servir, que deva te servir agora, dá oportunidade a ela. Se esse deve ser meu momento, então me usa da forma que o Senhor tem que me usar. É só corroborando com tudo que você está dizendo aí, né? Assim, roubei o celular da Estela aqui rapidinho para ver algumas participações, né? Pessoas que estão acompanhando a gente, né? E Tassiano esteve com a gente aqui na última live, uma coisa aqui, está chegando agora do aeroporto, lá em Campo Grande, voltando de viagem. Deus te abençoe, tá? Se você, Vitória, Bé, toda a sua família, né? E Moisés, né? Grande amiga irmã nossa também, do início lá do Chama Viva, também colocando aqui, né? A partilha dela, quando a gente falava na oração, tantos guardam Deus nas gavetas, né? Mas quando Deus chega na vida da gente para a verdade, é para sempre, né? O homem é que esquece. A colaboração dela. E o testemunho dela aqui, Estela, minha irmã, obrigado por seu ouvir um momento difícil, né? Então, mesmo a gente não estando se julgando ainda distante de Deus, mas essas reservas de graça que Mateus falou nos sustentam, até mesmo quando a gente pensa que não tem força para a gente ser sustento para outras pessoas, né? Essa é a ação de Deus em nossas vidas, né? Então, Moisés também colocando aqui que esse projeto tem muitos frutos, amém, Moisés reza por nós, né? E Tatiana, minha esposa, colocou aqui, tem um demais papai, acho que foi Felipe que colocou, escreveu, viu? É porque é dos pais, né? Tá chegando, né? Isso aí. Eu queria pedir uma coisa, eu acho que assim que pra gente fazer agora, não está no script, não está ensaiado, mas para mim vai ter toda uma história. Acho que Estela disse que fala da história dela, de tudo, mas eu acho que isso por si só já vai falar muito, né? Quanto Deus já me tocou através dessa canção na voz dessa irmã, né? Então acho que sim, tudo isso a gente pode cantar tudo posso, não pode? Antes de você cantar, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, para que isso realmente fortaleça o ministério de Estela, né? Eu já estava me lembrando hoje, né, assim, puxa vida, todas as vezes que eu escuto ou que eu toco, sonda-me, eu me lembro de Estela. Todas as vezes, né? Porque simplesmente teve uma vez que eu toquei, eu tinha acabado de conhecê-la, e aí eu estava tocando na missa lá as primeiras vezes lá, e chegou aquela menina lá que cantou aquela música, e ela cantou com uma voz com tanta unção, que na verdade eu que estava tocando que foi evangelizado, né? Me marcou tão profundamente que eu falei, puxa vida, né? O quanto esses momentos eles marcam a gente, porque naquele momento ali eu senti muita verdade, sabe, Estela, na sua voz que cantou aqui, porque realmente eu senti que Deus te sondava, eu senti que Deus cuidava de você. E seja lá por onde ou por que você passou, o que você vai passar, Deus, o cuidado de Deus vai estar com você. Viu? Queria que você soubesse disso, nunca tinha te falado, né? Mas falar isso não. Obrigada. E só antes de começar, licença aqui, Juninho, eu vou só te agradecer a Deus por essa palavra de Mateus. Porque antes de eu vir pra cá, eu fiz uma oração e disse, Senhor, faz tanto tempo que eu não canto, me diz por que eu tenho que ir, qual é a mensagem que o Senhor tem que me dar hoje? E eu, na voz de Mateus, ele utilizou Mateus para dizer, não importa para onde você vá, eu vou estar com você. Então agradeço, muito obrigada, meu irmão, por ser essa pessoa tão ungida, e é mais um momento, diga sim
para as coisas de Deus. Diga sim para qualquer situação. Ele vai ter alguma coisa para lhe dizer. Ele vai estar ali com você. Então, amém. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, aquele que me fortalece. E nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou insistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Vou sofrendo
tem uns quase 15 anos no tempo agora, né? Deus é Também. ontem, hoje e sempre, né? Um brevíssimo histórico, né? Matheus falou que a gente se conhece há muito tempo, então assim, nos remotos anos de 2004, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cidade de Areia, a gente iniciou juntos o grupo de oração Chama Viva, que graças a Deus, nesse momento está se reunindo lá agora, né? Nas terças-feiras é o momento de oração deles, né? E a gente viu muita coisa em Deus, né? Uma amizade que foi solidificada. O Matheus, também de família lá da cidade de Areia, participou conosco em vários momentos de retiros e até hoje a gente também, sempre que pode estar presente lá. E muita graça de Deus. Eu acho que me senti um pouco agora fui lá nas reservas do amor de Deus que a gente falou e fui buscar um pouquinho pro presente, né? Obrigado, viu, Té? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pode ser que o pessoal tenha ficado um pouco curioso, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Tem 10 minutinhos aqui para finalizar. Estela, a gente estava falando assim que Estela não sei o que, tá fora, não sei o que. É porque Estela, na verdade, assim, tá passando uma temporada aqui no Brasil, mas a residência mesmo assim, digamos, oficial dela foi e vai continuar sendo daqui a um tempo lá nos Estados Unidos, né? Ela foi para lá e Deus ressignificou a história de Estela, né? Passou por algumas coisas aqui e agora está com um rapaz, né, chamado Ray, que Ray. Ei, Ray. Muito interessante quando eu converso com ele. O diálogo bem truncado, mas a gente se entende, né? Com certeza. Estela, fala um pouquinho desse teu movimento de vida, né, até lá, né? E contextualiza também Deus não age a gente não só na missão, por mais que você não esteja hoje em dia na missão, Deus age em você na sua história, né? Conta um pouquinho rapidamente assim sobre tudo isso. Eu nunca tive a pretensão de sair do Brasil, nunca nem pensei em sair do Brasil. E assim, eu vou resumir o máximo que eu puder, porque se eu for contar tudo. E assim, e eu só quero falar um pedacinho que até eu contei para Matheus, que além do poder de Deus, claro, o poder de Nossa Senhora na minha vida. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima e ela teve um ponto muito chave, principalmente no meu casamento. Mas eu nunca pensei em sair do Brasil, nunca tive a pretensão. E surgiu a oportunidade, né, de eu ir terminar, fazer metade do doutorado lá, trabalhar com o pessoal lá. Engraçado que quando eu cheguei lá, eu tinha passado por um divórcio no Brasil, uma situação bem ruim na época, totalmente desacreditada de relacionamento, não tinha essa pretensão mais de casar, estava totalmente desacreditada. E aí, vou para os Estados Unidos e no momento que eu cheguei lá, era engraçado que até meu supervisor, ele lembrou depois, eu dizia para ele, Jorge, o nome dele, eu dizia, Jorge, o engraçado, isso aí eu já, na metade de quando eu cheguei lá, eu já comecei a dizer, engraçado que eu vim para cá, eu tenho um sentimento de que eu vim buscar alguma coisa. Agora não é a pesquisa. E me dá uma tristeza o fato de pensar que eu vou voltar e não encontrei essa coisa. Eu não sei o que é. E aí ele, mas deve ser o emprego, não sei o que. Eu disse, não é. É uma coisa que assim, no meu coração Deus mostra que eu vim pra cá pra fazer alguma coisa. Eu não sei qual foi a minha missão aqui, mas tem um porquê. Então, tudo eu conheci meu esposo de uma forma bem inusitada, que foi num acidente de carro. Conheci ele tudinho. Mas no momento que eu conheci que a gente firmou o mesmo relacionamento, aquela tristeza que eu sentia, aquela agonia que eu sentia toda noite, isso pode acreditar, porque era toda noite uma tristeza, uma angústia, passou. Então assim, Deus, Ele tem planos na sua vida de uma forma que você não pode imaginar. Ou seja, a pessoa que estava decidida para viver a vida comigo estava em um país totalmente diferente. Ou seja, eu tive que passar. Eu estava indo por um caminho, é aquele negócio, você não sabe o caminho, qualquer um serve. Então eu estava indo por um caminho, mas quando você tem Deus, o carimbo de Deus na sua mão, Ele vai lhe tirar. Ele vai, da pior forma ou da melhor forma, Ele vai lhe tirar e vai colocar no caminho certo. E aí, resumindo tudo, eu fiquei lá nos Estados Unidos um tempo,
Mas aí o meu visto, devido ao meu visto na época de ser de pesquisador, eu tinha que passar 2 anos no meu país. E aí foi todas as provações possíveis que a gente pôde passar, que a gente passa no casamento que foi à distância. Ou seja, eu tive que passar 2 anos no Brasil, Ray viajando, indo e voltando, então o estresse e tudo, e sempre tentando colocar Deus, tentando, porque eu não vou dizer que foi fácil, que foi fácil colocar Deus. Mas, gente, em outra situação eu quero ter a oportunidade de contar tudo, mas eu quero contar esse ponto-chave, que foi o poder de Nossa Senhora na minha vida. Ray, ele é uma pessoa, ele não acreditava em Nossa Senhora, ele é da igreja, em inglês é Episcopalian, eu não sei como é em português, episcopal, né? Que eles rezam, eles têm Maria, mas eles não rezam por Maria como a gente reza na igreja católica. Então eu sempre tive o rosário, e foi esse ano que ele, ano passado, quando ele estava aqui no Brasil, antes de ele voltar para os Estados Unidos, eu tinha um rosário que eu sempre rezava por ele, e aí eu coloquei no bolso dele antes de ele viajar. Eu disse, olha, leve esse rosário, e se você puder, onde você estiver, sempre mantém no teu bolso. Que até ele riu lá na hora. Pra que eu quero isso, Estela? Não sei nem como é que reza isso. Não precisa você saber rezar, só fica com ele perto, porque eu sei que ela vai estar com você. E ele foi, né? Então, de maio pra cá, a gente passou uma fase bem difícil. Assim, a gente estava num estado mental vou dizer, drenado mesmo. Chegou ao ponto de eu não acreditar mais no meu casamento, dele não acreditar mais no casamento, e a gente dizer, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Então eu estava conversando com a manhã, num dia que eu estava assim, sem esperança, eu estava sem conseguir rezar, já fazia tempo que eu não estava rezando, então mãe, Estela, você esqueceu do ponto principal. Você não está colocando Deus, você não está agindo, Nossa Senhora já te deu tantas situações que Nossa Senhora mostrou que está com você, tantas vezes que você pediu a Maria e ela mostrou que estava com você, então acho que está na hora de você voltar para Deus. Então foi engraçado que nesse dia era domingo e eu não estava indo para a missa, e eu disse, eu vou, fui para a missa da Mãe Rainha. E quando eu cheguei lá na missa, eu rezei, eu chorei de quando eu entrei na igreja ao final da missa, que eu estava até com vergonha, porque eu chorava como se quando eu via a imagem de Nossa Senhora, eu chorava como se eu fosse uma filha que estivesse lá nos braços dela, né? Resumindo, eu pedi, Maria, eu estou aqui, a senhora é minha mãe, e se eu estou casada com ele, eu peço que a senhora faça alguma coisa, que a senhora haja nele, porque eu não sei mais o que fazer. Ele está lá, eu estou aqui, eu não sei mais o que fazer. Então, passou tudo. Quando foi no outro domingo, eu fui com minha mãe para a igreja, e aí na hora da consagração, a gente já estava sem se falar, dias sem se falar. Ele me ligou, e aí quando ele ligou, ele disse, Estela, eu passei uma situação aqui bem interessante. Eu disse, o que foi? Não tem aquele rosário que você me deu? Eu disse, tem. Eu não mexi naquele rosário. E eu estava aqui, eu comecei a rezar, tudo. E de repente eu vi o rosário, estava tudo escuro e o rosário estava do meu lado, na minha cama, aberto. E meio que brilhoso. E aí eu segurei o rosário e eu disse, se ela acredita, então eu acredito na senhora. Então tome conta da minha vida. Então assim, é você pedir, sabe? Nossa Senhora, ela fez um milagre na minha vida, que ela envolveu o meu casamento, e eu pedi para ela resolver, e assim, em semanas o Ray pôde voltar para o Brasil e a gente passar pelo menos um tempo para reenergizar e a gente poder orar junto. Então assim, Nossa Senhora, o poder de Deus na minha vida e de Nossa Senhora está sendo cada dia mais forte. E quando eu esqueço, acontece uma coisa para eu lembrar. Então eu só tenho a agradecer. Em outras situações eu quero ter a oportunidade de contar mais, mas é isso. Quando a gente invoca, quando a gente